Olá galera, aqui é Gabriel Drucker do canal Cosmos, um canal que fala sobre diferentes assuntos como HQs, filmes, séries, games, ciência, história, entre muitos outros. Eu tenho certeza que se você clicou nesse vídeo, você com certeza já ouviu falar de alguns clássicos, como Psicose, Festim Diabólico, Os Pássaros, Janela Indiscreta, Um Corpo que Cai, entre outros. Todos esses são filmes dirigidos por Alfred Hitchcock. Mas você sabe quais foram as técnicas utilizadas nesses filmes que acabaram rendendo ao diretor o título de mestre do suspense? Ou como foi a vida dele? Não? Então esse Mestres das Câmeras é pra você. Já vai se inscrevendo no canal, deixando o like e sem mais enrolação, vamos logo pro vídeo. Alfred Joseph Hitchcock nasceu em 13 de agosto de 1899 e ele teve uma infância difícil por causa da sua obesidade e também da educação rígida dos pais, que eram donos de um comércio de frutas e verduras. O caso mais famoso foi quando o pai convenceu a polícia a prender o pequeno Hitchcock por mau comportamento. E mais tarde, más atitudes da polícia se tornariam recorrentes na obra dele. Após a morte desse pai, ele trabalhou em várias oficinas e passou por várias escolas, mas o que ele era fã mesmo desde pequeno era o cinema. Ele nunca perdia as revistas de cinema ou os filmes de Charlie Chaplin e Buster Keaton. Até que com 21 anos, em 1920, ele soube que uma companhia norte-americana cinematográfica chamada Players Lasky estava se instalando em Londres e conseguiu trabalhar como letrista e preparando cenários e pequenos diálogos, aprendendo muito com o diretor George Fitz. Em 1923, ele co-dirigiu Always Tell Your Wife e colaborou em Mrs. Peabody, tendo suas primeiras chances como diretor mesmo em 1925, com filmes como The Mountain Eagle, The Pleasure Garden e The Lodger, A Story of the London Fog. Infelizmente, o The Mountain Eagle está perdido, mas felizmente os três foram um sucesso de público e de crítica. Nesses filmes já começaram a aparecer algumas marcas do diretor, como o gênero suspense e sua aparição como figurante, algo que fez em 40 dos seus 54 filmes remanescentes. Ele casou com a colega de trabalho Alma Review em 1926, dirigiu The Ring em 1927, que levou a ter fama internacional, fazendo seus últimos filmes mudos em 1928 e os primeiros falados em 1929. Até que ele foi descoberto por Hollywood em 1939, onde fez seus filmes mais famosos. Inclusive o Rebecca, a Mulher Inesquecível, ganhou o Oscar de melhor filme em 1941. Só que o Oscar de melhor filme é dado ao produtor e não ao diretor do filme. Para isso tem o Oscar de melhor direção. Só que o Hitchcock nunca ganhou um Oscar de melhor direção, então ele acabou nunca ganhando um Oscar. Porque como a gente já falou no vídeo do Chaplin, do Mestres das Câmeras, naquela época e até um pouco hoje, você precisa pensar mais fora da caixinha para ganhar um Oscar, né? E o Hitchcock não era assim, como veremos mais pra frente. Mas em 1980 ele recebeu sim a Ordem do Império Britânico pela Rainha Elizabeth II, embora esse tenha sido o mesmo ano que ele morreu de insuficiência renal com 80 anos. Mas felizmente ele fez muito sucesso com vários clássicos, principalmente nas décadas de 50 e 60, e fez uma série de televisão chamada Alfred Hitchcock Presents entre 1955 e 1962. Mas eu sei, você não tá aqui nesse vídeo para esse monte de datas para decorar, né? Não, você quer o que eu falei na introdução do vídeo, que são as técnicas que o Hitchcock utilizava. Então, vamos a elas. Bom, o diretor, provavelmente pela sua experiência com filmes mudos, acreditava muito mais nas informações visuais do que nas informações passadas por diálogo. As informações passadas visualmente eram a parte mais importante do filme para ele, embora não a única importante, não me entenda mal.
E todas as informações precisavam ser passadas visualmente para criar o suspense. Ele tem a fala famosa da bomba, que ele dá o exemplo de que seria muito melhor mostrar para o público que tem uma bomba debaixo de uma mesa, que tem dois caras conversando, para que tenha um suspense longo, ao invés de nós não sabermos isso, a bomba explodir do nada e termos um susto rápido. O Hitchcock era muito mais a favor do suspense. Mas o susto poderia sim ser utilizado como uma ferramenta para criar suspense mais para frente, como vemos em duas cenas de Os Pássaros, de 1963. Na primeira, Melanie está no barco e é atacada por um pássaro do nada, causando um susto. Só que mais pra frente, quando ela está sentada num banco e vemos os pássaros se juntando, aí sim nós temos o suspense causado pelo susto mais cedo. Isso é reforçado pelos planos da câmera, que são muito mais longos na Melanie, muito mais curtos nos pássaros se aglomerando, nos levando a ficar mais pensando naquilo, que estamos tendo flashes rápidos. E também a escolha da música, que não é uma música de suspense usual, como você veria na maioria de filmes de terror e tal, mas sim um coral de crianças que caracteriza a repetitividade dessa cena e nos ajuda a ficar ainda mais aflitos assim. Já que estamos falando de exemplos, também há vários exemplos clássicos de informações visuais na sua obra. Como, por exemplo, na primeira cena de Janela Indiscreta, um plano sequência, na qual vemos a perna do protagonista quebrada, a câmera destruída e a foto tirada momentos antes do acidente, já entendendo o que aconteceu sem nenhuma fala. Tem também Psicose, quando a atuação do Anthony Perkins caracteriza o Norman Bates como um cara tímido, sabe? Mas as sombras atrás dele nos mostram outra coisa, mostrando um cara muito maior, muito mais sombrio. Essa era outra sacada desse mestre do suspense, porque na época os estúdios eram muito cheios de iluminação, para ficar tudo muito bonito, mas o Hitchcock preferia ir pela abordagem que contava melhor a história. Assim como o susto pode servir para uma ferramenta do suspense, o diálogo pode servir como uma ferramenta para o que está sendo apresentado visualmente. Em Um Corpo que Cai, muitas vezes considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, temos uma cena em que as principais informações são passadas por diálogo, só que o posicionamento dos personagens na sala e o jeito que a câmera se movimenta vai caracterizando a aproximação e desaproximação dos dois que vão acontecendo ao longo da cena. Se você quiser entender mais, tem um vídeo chamado How Alfred Hitchcock Blocks a Scene, do canal Nerdwriter, que é muito bom, vai estar na descrição do vídeo. Um Corpo que Cai também nos ajuda a entender outras duas marcas do diretor. Primeiro, que quando não havia técnicas para mostrar o que ele queria, ele inventava-as. Que é o caso do chamado efeito vertigo, que nos mostra a vertigem do protagonista através de ângulos específicos de câmera e conjuntos específicos de lentes. E também tem o uso dele de plot twists em Um Corpo que Cai, que são viradas na trama, normalmente mais para o final do filme. É muito fácil fazer um plot twist jogando uma informação que o público não tinha como saber para criar a surpresa, como acontece em alguns filmes muito criticados do diretor M. Night Shyamalan. Mas o Hitchcock ainda usava o plot twist, só que como ele apresentava todas as informações, esse plot twist era causado por um resultado inesperado das informações que já tínhamos, o que dava um resultado muito melhor, mas muito mais difícil de se conseguir. As coincidências
ou as coisas que não tínhamos como saber nos filmes deles ficavam pro comecinho do filme. Bom, é isso. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado a compreender por que o Hitchcock é chamado de um mestre do suspense. Mas você precisa se lembrar que o cinema é uma arte muito vasta, que tem inúmeras interpretações. Por isso que aqui no Mestres das Câmeras a gente vai passar por vários diretores que têm abordagens muito diferentes do Hitchcock, mas também fizeram ótimos filmes. Se você quiser saber mais sobre essa visão em específico, tem o vídeo do canal Nerdwriter, que está na descrição do vídeo que eu falei. Tem também lançado uma entrevista do Truffaut, um diretor francês muito bom, com o Hitchcock, que foi a principal base para esse vídeo, é uma entrevista muito boa que você deveria ler. Tem também a coleção O Cinema de Alfred Hitchcock, da Versátil, de DVD. Tem a série que compila a série de TV dele, Alfred Hitchcock Presents. Tem o box da Universal, The Ultimate Alfred Hitchcock Collection, alguma coisa assim, em DVD. E também o Alfred Hitchcock, a obra-prima, que já é remasterizado para Blu-ray. Não, eu não tô sendo pago por esses produtos, eu só sou um fã do Hitchcock tentando te passar todas as informações que você poderia procurar. E eu também tenho que te recomendar que fique ligado na programação do canal Cosmos, não só pelos próximos mestres das câmeras, mas também pelos outros vídeos que nós temos de livros, quadrinhos, música, etc. Enfim, antes de terminarmos, eu só queria agradecer muito pelo vídeo da trilogia dos dólares, que vocês conseguiram fazer chegar a 1.500 visualizações. Algo que eu nunca imaginei para aqui pro canal, porque o vídeo mais visto até então era o vídeo do Cosmos, com umas 600 visualizações, 700, e esse teve mais do dobro, né? Nossa, foi muito obrigado. E bem-vindo para os novos inscritos que chegaram por esse vídeo. Então compartilhe esse vídeo, porque eu acho que vai ser muito legal se o mesmo tanto de pessoas que ficaram sabendo mais sobre a trilogia dos dólares e o Sergio Leone saberem mais sobre a obra do Hitchcock. E comente aqui embaixo qual o seu filme favorito dele, qual o diretor que você gosta muito e que você gostaria de ver aqui no Mestres das Câmeras. Eu estou louco para ver suas sugestões, conversar com vocês, ver suas opiniões. Vou estar te aguardando lá na seção de comentários. E se você já tiver inscrito, ative o sininho para não perder os próximos Mestres das Câmeras. Então, por hoje é só e tchau!